Fala, boys. Pense comigo. O que é essa tal masculinidade frágil que as pessoas tanto falam ultimamente? Se você for parar pra ver o que a galera fala sobre masculinidade frágil, tem alguns pontos que são interessantes. Por exemplo, os homens não se cuidam. Tem muito homem que não vai ao médico, que não toma remédio porque isso não é ser homem. Homem não toma remédio. Isso é verdade. Tem muitos homens que são assim. Isso é um peso social terrível que acontece por um motivo muito específico, mas eu já vou falar dele, então fica aí ligado que daqui a pouco eu volto nesse assunto. Mas na maioria das vezes, se você for olhar para o que é essa tal masculinidade frágil, é simplesmente uma emasculação do homem. Olhe ao seu redor hoje nesse mundo e veja se o mundo não conspira para transformar os homens em algo que não é masculino. A Ana Campagnolo, deputada estadual de Santa Catarina, ela tem uma frase que diz: o mundo está passando por um processo de fofização. O mundo está ficando mais fofo e menos masculino. E é verdade. Os conceitos de masculinidade frágil eles são os mais adversos possíveis. Por exemplo, o cara que não deixa a sua mulher ir pra balada sozinho, ele é um cara que tem masculinidade frágil. Eu ouço isso e eu falo, o cara que não deixa sua namorada ir pra balada sozinho, ele é um homem, porque ele mantém a postura dele. Aí o cara pode falar, nossa, que masculinidade frágil, isso é não confiar no próprio taco e nem confiar na pessoa que está com você. Tudo bem, mas não se trata disso. Se trata de espelhamento, se trata de honra. Se trata de que se a minha mulher ela tá numa balada sozinha e alguém ver ela, não é simplesmente o nome dela que vai pra lama, mas vão olhar e falar, ali, a namorada do fulano de tal. Nossa, que trouxa, verano. E é o meu nome, é o nome da minha família que vai pro chão. Ela tem que ser uma mulher de respeito para estar ao meu lado, correto? Mas para muitos, esse simples ato de não deixar a mulher ir à balada já é um processo de masculinidade frágil. Eu não vou falar muito sobre o assunto de masculinidade frágil em si, porque eu vou falar disso em outro vídeo. Mas agora o que eu tenho para falar para você é, você já percebeu que esse mundo, ele tá querendo te emascular, ele tá querendo te fazer menos homem, querendo acabar com a sua masculinidade, com a sua voz ativa? Homens hoje são motivados a fazer o quê? São motivados a ficar em casa, jogando videogame, simplesmente sem fazer nada. Enquanto as garotas são motivadas a ir para universidades, passarem concursos, assumir as cadeiras de liderança. E aí você vê a liderança que é tipicamente masculina, liderança política, liderança militar, liderança através de cargos de juízes, médicos, delegados, serem tomados pelas mulheres. E aí você vê essa forma que a polícia trata o homem, de simplesmente, se a mulher ir lá e falar, ele me acusou, a polícia vai lá e quer quebrar o cara. Você já parou para pensar que tem alguma correlação da maioria das delegacias serem guiadas por mulheres? E por que não é guiada por homens? Porque há todo esse processo de emasculação, de olha, fica em casa, não faz nada, seus problemas vão se resolver sozinhos, fica jogando videogame, a vida é boa assim, não se mova, você deve ficar parado exatamente onde você está. É isso. Parou para pensar que os homens hoje são motivados a se enfraquecerem, a se fragilizarem, a falarem dos seus problemas aí, quando isso não é uma coisa tipicamente do homem. O homem fala assim sobre os seus problemas, eu falo sobre os meus problemas, você fala com seus problemas, só que não é da mesma forma que a mulher faz, a mulher reclama dos problemas dela. A mulher fala do problema dela pro gato, cachorro, papagaio, periquito, fala pra todo mundo. Todo mundo na cidade sabe qual é o problema da mulher. Homens não são assim, eu falo do meu problema também com meu pai, com meus problemas com meu irmão, com meu primo, com meu melhor amigo, tá entendendo? É isso. Cada pessoa fala um tipo de problema diferente e é assim que eu lido com as coisas. Eu não reclamo dos meus problemas. Eu falo esperando uma solução, então é complicado, não é a mesma coisa. Mas eles querem que você tenha uma postura feminina, que você se fragilize e faça aquilo que as mulheres fariam no seu lugar. Então toda essa sociedade se feminiliza, enquanto ao mesmo tempo masculinizam as mulheres. Se você teve o desprazer de assistir Capitã Marvel, você vai ver que é claramente a história de um homem de saia. A Capitã Marvel é um homem de saia.
E tem uma diferença clara ali, se você for assistir depois o filme da Mulher Maravilha, você vai ver uma diferença gritante entre uma coisa e outra. A Mulher Maravilha é uma mulher já muito, mas muito masculinizada, porém continua sendo uma mulher. A Capitã Marvel é um homem. A Capitã Marvel é um macho. E esse é o novo padrão de mulher. Enquanto o padrão de homem é ser o cara que fica em casa, jogando videogame sem fazer nada, o cara que chora, fala dos seus sentimentos, o cara que fica até os 30 anos na casa do pai e que nunca teve um emprego fixo na vida. É isso. Querem castrar você. Então se você fala hoje em dia que você é um cara que... Não, mano, na minha família quem manda sou eu. Você é reprimido, é misógino, machista, tudo de ruim você é. Enquanto sua mulher fala, eu mando lá em casa, ela é aplaudida. Então há um processo de emasculação do homem, é claro que sim, para tirar a voz ativa dele na sociedade. Dos meios religiosos, de qual eu posso falar, porque eu tenho bastante conhecimento a respeito disso, se você for nas igrejas mais bíblicas, que não permitem que existam pastoras, porque pastoras é uma coisa que não existe na Bíblia, você vai ver que essas igrejas são acusadas de serem machistas, de serem misóginas, de serem contra mulheres, enquanto as igrejas que aceitam mulheres como pastoras são igrejas que são aplaudidas como igrejas intrusivas, igrejas que fazem, igrejas que acontecem. Só que é uma perversão total. Então a questão é, olha e vê se não é um processo de retirar a voz ativa do homem, da família, da sociedade, emascular o homem, tirar o poder, tirar dele o que é ser homem. Dá um estrogênio pro cara comer, fala pro cara não malhar, pro cara virar vegano. É pra quê? Pro cara perder os músculos, é pro cara ser fraco, ser frágil, se fragilizar. O que a sociedade quer são homens fracos, são homens fragilizados, são homens que podem ser facilmente controlados. Então olha ao seu redor e veja se isso não acontece. Aí você vai ver, por exemplo, como eu estava falando no começo do vídeo que eu falei que eu ia voltar a abordar, esses homens que não se cuidam, a galera fala, masculinidade frágil, quando é basicamente o outro oposto do problema. Eu vou falar mais disso, um vídeo só sobre isso. Mas os caras, eles não vão no médico, ou não tomam remédio, não é porque eles não são homens, é porque a essência de ser homem se perdeu pra eles, então eles ficam com a casca, eles ficam com a aparência. Eles, vou meter uma barba aqui, lenhador pra poder ser homem. E é aquilo, não tem que estar na minha barba, senão eu deixo de ser homem. A galera fala, masculinidade frágil. Não, ele não é homem, ele não entende o que tá por dentro, ele só tem a casca, ele não tem um conteúdo da masculinidade. Tá entendendo? O problema é justamente o oposto. Enquanto a galera fala que a nossa sociedade é masculinizada demais e ela precisa dar mais uma suavizada em si, o problema real é justamente ao contrário. É muito feminina a nossa sociedade, é muito emasculada. Não há o conceito de masculinidade, de macheza entre os homens hoje em dia. E isso é um processo muito complicado, é um processo muito difícil. Aqui mesmo no YouTube você vai ver conteúdos que vão ser indicados para você, que serão conteúdos que vão te guiar a ser mascular. Enquanto conteúdos como o meu vão ser escondidos. É por isso até que eu tô falando que lá pro ano que vem, pra metade do ano que vem, eu vou lançar minha própria plataforma, entendeu? Vai haver uma mensalidadezinha, um preço justo, abaixo do valor mínimo, pacote básico da Netflix. Eu vou botar menos do que isso, para poder ajudar a impulsionar essa ideia e poder falar na minha própria plataforma, que faz toda a diferença. Mas olha aí se vê se não é todo um processo. Se a internet, a televisão, o rádio, a política, as leis, a sociedade em si não estão no processo de te desmasculinizar, de te emascular, de te fazer menos homem. Para e pensa sobre isso. Talvez você sequer saiba o que é ser homem. O que é ser homem? Essa é uma pergunta que muitos não sabem responder. Mas você não precisa se preocupar, porque 2019 vai ser um ano focado em masculinidade. Quando eu tô dizendo focado, é focado. Vai ter vídeo na primeira semana até a última semana de 2020 falando sobre masculinidade. Toda semana vai ter vídeo. Eu entrei profundo no assunto e vou falar tudo que é necessário para você saber se você é um homem ou não. Tudo que é necessário, o mínimo para você ser um homem. Eu vou levar um ano falando desse assunto, com muito orgulho e com muito prazer. Mas é isso. Olhe para essa sociedade, tome cuidado com ela e comece a buscar esse conhecimento para você poder se tornar um homem de verdade e não ser emasculado nela. E você já percebeu que a sociedade está tentando te emascular? Se sim, diga aí nos comentários a sua experiência, o que abriu seus olhos para essa emasculação.
que é feita com os homens. Não se esqueça de se inscrever e de curtir esse conteúdo para o YouTube entender que é bom e mostrar para mais pessoas. O conteúdo já não é muito agradável para ele, sem as curtidas ele não vai mostrar. Então ajuda esse conteúdo a crescer, toca aí nessa sineta, curte esse vídeo, se inscreve e ativa as notificações para fazer parte da família Spirit Boys. Obrigado e valeu!